Bom dia! Neste vídeo eu vou mostrar como se faz uma pintura a óleo, passo a passo, da vida real para a tela. Vamos a isso! Obviamente vamos começar com o esboço. O esboço pode ser a carvão, pode ser com pincel, com muita essência turbentina, mas é importante que quando querem fazer uma cena da vida real, façam-no através de um esboço com algum detalhe. Sobretudo as formas principais e a ideia que vocês querem transmitir, e neste caso eu estou também focado nas pessoas, tem que estar lá. Como eu fiz aqui o esboço a carvão, eu costumo fazer esta fase de fixação do carvão à tela, utilizando muita essência turbentina e passando os riscos novamente. Eu também aproveito, em alguns casos, para realçar ou, no fundo, redefinir alguns dos meus esboços, ou seja, posso até redefinir formas, e também posso salientar algumas sombras, alguns volumes. O objetivo principal desta fase é fixar o carvão à tela. Se não fixares o carvão à tela, quando colocares a tua pintura, esse carvão vai se misturar com as cores e, sobretudo, nas cores claras, isso vai influenciar a cor e nós não queremos isso. Por isso, é uma sugestão que eu dou, podem fazê-lo e devem fazê-lo e aproveitem para ajustar alguns dos detalhes do vosso esboço nesta fase. Deixamos secar a pintura e vamos aplicar uma camada de cor, um fundo, sobre todo o espaço. Isto, por um lado, também ajuda a consolidar o carvão na tela. Esse é um dos objetivos. Mas, realmente, o principal objetivo deste fundo é retirar o branco da tela. E ao retirar o branco da tela, eu consigo fazer uma coisa que eu não consigo fazer na tela branca, que é pintar a luz. Pintar os tons mais claros em primeiro lugar. Porque nós podemos inverter a lógica de começar a pintura pelos tons mais claros e ao fazê-lo, tornamos evidente esta relação entre a pintura clara, o tom claro que pintamos nesta fase e o fundo escuro que temos aqui. Não é fundamental fazer este fundo de forma homogénea, mas o que é importante é fazê-lo com muita essência turbentina. Deixámos secar o fundo uns 10, 15 minutos porque tem muita essência turbentina e agora então posso começar a aplicar as minhas cores. E como vos disse, eu, pelo facto de ter o fundo escuro, posso começar a aplicar uma cor clara e opto pelo principal bloco deste tema, desta imagem, que é a casa, ou seja, o próprio edifício deste café de jardim. Nesta fase, eu não estou preocupado com a cor em si. Eu quero uma cor clara, pego um branco com algum toque, porque não é completamente branco, com algum toque de azul, e coloco um tom claro. A preocupação com a cor vem depois, porque nesta primeira fase eu quero estabelecer relações entre tons, mais do que estabelecer relações entre cores. Não é? A partir daqui, depois de pintar o edifício, e já com o fundo a ajudar-me a estabelecer a relação com o tom mais claro, eu começo a trabalhar os tons seguintes. E, na proximidade, tenho aqui os toldos. Os toldos são muito importantes também para dar um panorama, uma ideia de descontração do próprio ambiente do café, porque é um café que está num jardim, obviamente, é uma esplanada, e coloco esses tons brancos mais claros nos toldos, em comparação com os do edifício. Depois continuo a pintar também, com a preocupação dos tons, os outros elementos, os outros toldos vermelhos, as bandeiras que fazem a publicidade, as cadeiras. As cadeiras também são uma linha muito importante em termos de colorido, etc. Não é? Mas, aqui neste caso, apesar de eu, nesta primeira fase, escolher também, de alguma forma, a cor que está na base, não estou preocupado com acertar a cor ao 100% nesta fase. Não se preocupem com isso. Preocupem-se em acertar os tons. Portanto, também aqui a lógica do resto do edifício por trás das cadeiras e depois o resto das massas. Uma das partes importantes deste cenário é a verdura, ou seja, obviamente faz parte da paisagem, faz parte da cena real, mas não poderia deixar de estar presente também no quadro, porque faz parte da história. Ou seja, eu posso retirar elementos, incorporar elementos nos meus quadros para enriquecer a história que quero contar.
E neste caso, sendo um café-jardim, a parte das árvores é também fundamental estar presente. O estar presente não quer dizer que eu lhe dedique um detalhe por aí além extraordinário. Não, eu quero a massa. E alterei de alguma forma os contornos desta massa. Alterei os contornos da linha das árvores para colocar um pouco mais de céu. Também não queria que esta parte das árvores ofuscasse, não é? Porque nós temos que ver a dimensão relativa do espaço e nessa dimensão relativa do espaço temos que incorporar os elementos que queremos que façam parte da história. É óbvio que este jardim, este café-jardim, está num espaço físico, está no ar livre. Eu tinha que incorporar céu e esse céu tem que ser visível. Na alguns, na fotografia, a camada de árvores está demasiado grande. Eu tenho que reduzir para dar então essa ideia do contexto do céu que eu queria dar. Portanto, à medida que vou avançando em construção das massas, do céu, também depois da erva que está em baixo, eu vou preencher os elementos do quadro, nesta primeira camada com muita essência treventina, preenchendo, dando alguma diferença tonal. Eu aqui estou preocupado mais com os tons. Há as figuras, que fazem parte, são muito importantes para a história que eu vou contar, para os letreiros, para as sombras, para o resto do edifício que está em segundo plano atrás das cadeiras, para alguns cartazes. Eu vou trabalhando os elementos, mas vou olhando para os elementos não como, o que é aquilo? Não. Eu vou olhando para os elementos como, está aqui uma luz, está aqui uma sombra, está aqui uma diferença tonal. E vou colocando pinceladas para dar essa noção da diferença tonal. E nesta primeira fase eu tenho as diferenças tonais mais ou menos corretas. Porquê é que eu digo mais ou menos corretas? Porque eu posso ajustá-las. Porque eu coloquei os tons que me pareceram corretos em toda a superfície. Eu tenho que cobrir toda a superfície com a primeira camada de tons. Mas essa primeira camada de tom para mim é uma referência, não é um dogma. Não vou ter que obrigatoriamente seguir essa informação. Eu recolho visualmente, interpreto aquilo que eu fiz e a partir daí eu posso alterar a relação tonal. E posso alterar a relação tonal ao mesmo tempo que agora vou incorporando mais cores na minha pintura. As cores que eu penso que me vão responder àquilo que eu pretendo, porque eu posso optar por ir à procura da cor exata ou posso ir já à procura de uma cor que me dê alguma sensação. Okay? Portanto, vou tornando a pintura mais colorida, com base nos tons e dando mais consistência àquilo que eu estou a fazer. Não é? E vamos fazer isso progressivamente. A primeira camada tem um determinado nível de pastosidade, é normalmente mais leve, com mais essência treventina, e as outras camadas incorporam mais óleo, incorporam mais tinta, ou seja, vamos retirando a essência treventina. Eu até, nas segundas camadas, deixo de trabalhar com a essência treventina para simplificar um bocadinho esta evolução. Portanto, trabalho uma primeira camada com a essência treventina, obviamente depois do fundo, e a seguir, quando agora, por exemplo, estou a trabalhar a casa e as árvores e o resto dos elementos, já não incorporo a essência treventina. Assim tenho certeza que o fat overlay, ou seja, que a técnica de fat overlay, camadas grossas sobre camadas finas, está correta e não me vai estragar a pintura. A primeira camada fina tem que preencher todo o espaço do quadro. Então, quando eu avanço para uma segunda camada ou uma terceira camada, tenho que colocar essa segunda camada em todo o quadro para que essa obra tenha uma coerência em termos de técnica idêntica nos pontos. Ou seja, não quero desviar, não quero fazer aqui demasiadas camadas e aqui menos camadas, porque quem tiver a ver o quadro depois vai sentir essa diferença. E eu não quero. Eu não quero que as pessoas vejam a técnica, eu quero que as pessoas sintam a história. E para isso eu tenho que ter um quadro coerente. Por isso trabalho camada a camada da mesma forma. Muito importante. Não se dediquem a trabalhar uma área e a finalizar uma área e depois o resto do quadro ainda está em branco e vão lá depois. Porquê? Porque depois eu não consigo replicar
o número de pinceladas, o número de camadas, a consistência da pintura. E essa diferença de pastosidade, de técnica, vai-se notar visualmente por quem vê o quadro e vocês não vão gostar, nem quem vai ver o quadro. Mas, sobretudo, vocês. O que interessa é que vocês gostem. Quando nós acabamos de preencher, dar alguma pastosidade à obra em geral, a segunda camada, já estou à procura das cores. Já estou à procura da relação das cores. Ou seja, as cores já começam a ser importantes. Mas não esquecemos que por baixo das cores estão os tons. Eu não posso inverter aleatoriamente a intensidade da luz e da sombra, que são os tons. Eu tenho que agora, ao incorporar as cores, manter uma relação. Manter a relação que a mim me agradou, que a mim me fez sentir que estava correto nas outras fases. E quando eu vou progredindo, eu vou sempre ter em atenção a relação dos tons. Essa aplicação das cores tem esse cuidado, vou enriquecendo com menos essência treventina ou sem essência treventina os espaços, vou tendo preocupação realmente entre dar noções de luz e dar noções de sombra, vou também enriquecendo os detalhes, mas, mais uma vez, seja na segunda ou na terceira camada, eu não vou dar uma importância fundamental, ou seja, não estou muito concentrado em definir aquilo que eu estou a ver em termos dos nomes que as pessoas lhe dão. Não quero saber se é uma cadeira, se é um cartaz, se é uma bandeira. Eu não me interessa. O que interessa é que onde é que está, qual é o posicionamento desse espaço em termos de luz e sombra. Qual é a relação entre o que está ao lado em termos de luz e o que está ao lado em termos de sombra. É isso que eu procuro. Essa preocupação de encontrar o equilíbrio entre os tons, ao incorporar a cor, eu mantenho coerência na minha obra. A cor é uma aproximação. Eu aproximo-me, quero aproximar-me, ou não, quero aproximar-me da cor que estou a ver e vou nesse sentido. Não é? Vou trabalho nesse sentido, mas sempre com os tons em preocupação. Obviamente, eu vou também olhando para alguns detalhes. E o que é que são detalhes aqui? Detalhes são manchas mais pequenas. As manchas das pessoas, a luz e a sombra das pessoas também são manchas mais pequenas. Eu vou tornando-as mais claras ou mais escuras, dentro das cores que, em princípio, constituem ou as roupas ou a pele das pessoas, e vou-lhes dando mais luz ou mais sombra ou mais luz em função do destaque que eu quero dar a essas figuras. Eu também dou destaque às formas, dou luz às formas, incorporando sombra nas zonas mais escuras. E, por exemplo, quando nós estamos aqui a ver o interior do café, ou seja, isto é um café que tem um edifício, não tem janelas e, portanto, o interior é muito escuro. E à medida que eu pinto com um tom muito escuro, a ausência de luz, este espaço interior, ele vai realçando os outros tons de luz que estão à volta dele. Ou seja, há aqui uma relação. Por isso é que eu não posso pintar os tons de luz todos e depois ir à procura dos tons de sombra. Tenho que equilibrar. Porque quando pintar uns, vai-me transformar a relação entre esse tom que pintei e o tom que está ao lado. Tom e agora já cor. Mas o que interessa é o tom. Né? Portanto, vamos avançando, vamos trabalhando as cores nos tons e vamos definindo alguns contornos muito importantes. Quando eu trabalho contornos em termos da sua relação, ou seja, quando eu quero destacar alguma coisa, neste caso as figuras, eu tenho que definir contornos mais precisos, menos difusos, e tenho que, nesses contornos, incorporar um contraste de tom e de cor. Eu quando agora falo de tom, já estamos também a falar da cor que está nesse tom. Ou seja, eu consigo contraste através, vocês sabem, a roda das cores, eu tenho aqui um tutorial onde eu vos mostro essa relação da roda das cores e da capacidade que temos de encontrar contraste de cores, mas as principais formas de dar contraste também têm a ver com os tons. O branco e o preto é a forma mais eficaz de dar contraste. E, portanto, quando eu crio aqui os contornos entre, por exemplo, a casa, o edifício e as figuras, eu incorporo-lhe alguns contornos muito precisos e essa vai-me destacar a figura. E é nesta fase que eu vou incorporar aqui e acolá essas definições, essas minhas decisões, não é?
Mas eu quero o quê? Eu quero que os contornos das cadeiras sejam muito bem definidos, porque quero dar à força das cadeiras, à força desta cor, que se vocês estão a ver comparada com a cor do edifício, estamos quase naquela zona das cores complementares. Como vos disse, tenho aqui o vídeo, tenho aqui um tutorial onde eu falo disso, e portanto eu defino bem os contornos para aumentar essa diferença e, no fundo, destacar as cadeiras e o próprio edifício, porque quando eu destaco um, também destaco outro. Esse nível de detalhe que eu vou incorporar, por exemplo, na definição da publicidade que está na bandeira, eu não vou ser realista, não quero que isso me transforme a obra numa obra realista. Então vou intuir. Eu não vou escrever os nomes de forma a que as pessoas consigam ler Café Jardim ou o nome da marca de gelados. Eu não quero isso, porque quero transmitir à obra um tom menos realista. E, portanto, eu vou apenas intuir essa informação, mesmo os símbolos que estão nos toldos. Eu não quero que seja uma obra realista. Aquilo que eu estou aqui a transmitir, de uma forma geral, é esta vivência, esta vida real, ou seja, aquilo que as pessoas estão a fazer num determinado ponto do Cacém, num determinado ponto de um jardim, a tomar um café. Esta foi uma fotografia real, é de um determinado momento, mas retrata, no fundo, o ambiente calmo que este café de jardim tem. Não é um café onde as pessoas vão lá tomar um café para ir trabalhar. É um café onde as pessoas vão lá para tomar um cafezinho, estar ali sentadas um bocado a ver o jardim. É essa a ideia. E é essa a história que eu quero contar. Não quero contar a história das marcas ou das letras. E por isso eu penso nessas relações quando determino, quando defino quais são os detalhes que quero fazer nessa pintura. Essa é uma ideia fundamental da nossa decisão de qual é o nível, qual é a história que eu vou contar, e depois ser coerente com a história em termos daquilo que nós queremos concretizar. Eu também acho, eu não sei se eu tenho dito já isso em alguns dos meus tutoriais, é uma estupidez, perdoem-me quem faz isso, é uma estupidez pegar uma fotografia e depois reproduzir a fotografia na pintura, gastar 10 ou 20 horas para fazer tal e qual aquilo que está na fotografia. Bolas, se a fotografia demora 10 segundos a fazer, ou 2 segundos a fazer, para que eu vou gastar 20 horas? Não faz sentido. Portanto, se pego numa fotografia e quero transformar essa fotografia numa obra de arte, tenho que escolher o que é que vou contar, tenho que contar a minha história e adaptar, através da pintura, a fotografia àquela história que eu quero contar. Realmente, as pessoas gostam muito de ver coisas realistas porque a técnica, apreciam a técnica. Eu não sei as voltas que a vida dá, mas quase que tenho a certeza que vos posso assegurar que eu não vou pintar uma pintura realista, nem em termos tutoriais, não interessa para nada. Temos as fotografias que nos dão melhor solução, mais baratas, mais rápidas, ok? Portanto, eu aqui conto uma história. E essa história é contada em função daquilo que eu quero transmitir, daquilo que eu pensei quando tirei a fotografia e como é que eu a quero transformar numa obra pictórica. Não é uma nova fotografia, senão duplico a fotografia e já está. Pronto, estamos aqui a chegar ao fim. Aqui havia alguns detalhes que eu queria mostrar. Portanto, este edifício é um edifício um bocadinho estranho. Tem os azulejos por fora e é todos da mesma cor. E, portanto, tem aqui, entre as diferenças dos azulejos, que são quadrados, algumas sombras, alguma luz, não é? Em função da separação dos azulejos. Eu queria intuir, mas não quero transformar isso no meu desenho. Como é que eu fiz isso? Eu vou fazer aqui umas linhas no meu edifício, nem estou a contar os azulejos nem nada, como vos disse, isto é uma ideia, e vou fazer aqui umas linhas verticais para simular um bocadinho esses quadrados, e depois, como essas linhas são muito grossas, aquilo que eu faço, que é uma sugestão que eu vos dou para qualquer linha, é, depois de fazer as linhas muito grossas, eu ajusto a linha com a pintura que está ao lado. Neste caso, o azul do edifício. Ou seja, repinto, ou seja, faço uma linha à vontade, mas depois eu tenho a oportunidade de afinar mais, retirar destaque a essas linhas com a própria cor do edifício. As pernas das cadeiras eu guardei para o fim e durante muito tempo, se vocês voltarem atrás no vídeo, vocês vão verificar que as cadeiras, foi avançando e as cadeiras parece que estava tudo no ar.
estava tudo no ar, estava a boiar. Faltavam nas pernas, eu sabia disso. Mas não pintei as pernas nas outras fases, porque, sendo riscos, não é? Sendo estes riscos, eu guardei para o fim para que estes riscos não me complicassem na pintura das estruturas que estão atrás das pernas. Sobretudo esta parte aqui da parte de baixo, que também é azulejos do edifício, que obviamente se as pernas estivessem lá e eu começasse a pintar por cima, mais tarde ou mais cedo tinha que voltar a pintar as pernas outra vez, não é? E as cores misturavam-se. Portanto, eu deixei estes detalhes para o fim, das pernas, que são muito importantes. As pernas, os postes dos toldos, isto é muito importante porque dá alguma dinâmica ao quadro e, obviamente, para retirar esta ideia de termos umas cadeiras no ar, de que elas têm que estar assentos no chão. É claro que depois de eu pintar as pernas e os postes dos toldos, eu tenho que refazer de alguma forma a relva, a erva, onde estão assentes, para dar a impressão da proximidade. Ou seja, eu se pintar as pernas todas em último lugar, elas aproximam-se porque são a última camada de pintura. Portanto, em alguns sítios, algumas dessas pernas, eu vou ter que incorporar linhas de erva para trazer a erva para a frente, que é o sítio dela. São estas pequenas coisas que vocês têm atenção quando pintam um quadro, mas nunca se esqueçam, o fundamental é contarmos a nossa história e sermos coerentes com a história que queremos contar. O exemplo que eu vos mostrei aqui neste quadro é que, se eu quero contar uma cena cotidiana da vida real, eu não vou dar destaques a um dos detalhes que não me transmitem essa ideia. Para que eu quero saber qual é o nome do café ou qual é a marca dos gelados. Não, o que eu quero saber é qual é o espaço, qual é a serenidade, onde é que estão as pessoas, o que é que estão a fazer, dar-lhe essa sensação de calma e transmitir isso. Portanto, eu espero que tenham gostado deste tutorial. Recomendo que vejam também aqui este tutorial, que é muito interessante, que vos dá umas dicas também sobre a questão de destaque, não é? Destaque das formas através da roda das cores da roda das cores. Vejam este tutorial, é muito interessante. E já sabem, subscrevam o canal, deem o like e ativem o sininho, porque ao ativar o sininho vocês vão receber em vossas casas a informação sobre quando é que eu tenho vídeos para vocês. Divirtam-se, boas pinturas e tudo de bom para vocês. Obrigado.